aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer. Espírito Santo, este culto é do Senhor, é para ti, Senhor. Essa reunião, toma este povo, toma a nossa vida em tuas mãos, Espírito Santo. Que não seja eu falando, mas sim o Senhor, sim a tua palavra. Fale conosco nessa manhã, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E a igreja diz: vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Podem sentar em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. O título da palavra hoje é: não suje o seu coração. Não suje o seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 8. É o nosso pontapé inicial nessa manhã. E o título da palavra é: não suje o seu coração. Diz assim Mateus capítulo 5, versículo 8: mais que felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amados irmãos, aqui em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo ele está descrevendo o cidadão do céu. Como é o cidadão do céu? Como é a pessoa que ela vai para o céu? A pessoa que ela vai para o céu, se eu quero ir para o céu, se você quer ir para o céu, nós temos que ter o nosso coração limpo diante de Deus. No seu coração não pode existir mágoa, no seu coração não pode existir rancor, não pode existir raiva, não pode existir falta de perdão, de maneira nenhuma, se você quer entrar no céu. O que foi que Jesus Cristo ensinou na oração do Pai Nosso? Ele disse que a gente dissesse: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu já quero começar essa palavra dizendo para você nessa manhã, que se você não perdoa quem ofende você, Deus também não vai perdoar as suas ofensas. Se eu magoar você, se você me magoar, e eu não lhe perdoar, e você não me perdoar, Deus também não vai perdoar as nossas ofensas. Deus também não vai perdoar os nossos pecados. Ora, se felizes são os que são limpos de coração, tristes, amargurados são aqueles que não são limpos de coração. Aqueles que guardam mágoa no seu coração, aqueles que guardam rancor no seu coração. É obrigatório do cristão manter o seu coração limpo. É obrigatório, igreja. Hoje em dia tem o costume de tudo que acontece de ruim, a gente coloca na culpa de quem? Do diabo. Não, foi o diabo. Pastor, foi o diabo que sujou meu coração. Foi não, irmão, foi eu e foi você. Igreja, o diabo, ele não tem o poder de nos fazer pecar. É a nossa carne, é a nossa natureza pecaminosa. Se fosse o diabo que fizesse você pecar, o diabo é quem ia pagar os seus pecados. Mas Deus cobra de mim e de você os nossos pecados. Então isso é a prova, irmão, que se eu erro, se você erra, se você peca, a culpa é sua e de mais ninguém. Por mais que alguém tenha até agido indiretamente para que você pecasse, a responsabilidade final é sua. O que eu quero dizer é, por mais que alguém tenha magoado você, por mais que alguém tenha feito algo que você não gostou, no final das contas Deus vai cobrar a você se você não perdoar. Deus não vai cobrar a pessoa, Deus vai cobrar a mim e a você. Nós somos responsáveis por preservar limpo o nosso coração.
Nós somos os responsáveis. Eu falava essa semana que o que eu sempre falo aqui: desculpas não movem o coração de Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, olhe, o Senhor sabe que eu tinha mágoa no coração, mas o Senhor conhece aquele irmão, o Senhor conhece aquele irmão. Deus, o Senhor sabe aquela pessoa da minha família, o Senhor sabe o que ela fez. Deus não quer saber de desculpas. Deus não quer saber de argumentos. Pecado é pecado e ponto final. Guardar mágoa no coração é pecado. Não perdoar é pecado. Meus irmãos, o cristão que não perdoa, ele não existe. O cristão que não perdoa, ele não existe. O cristão, o verdadeiro cristão, escutou eu falar para você, a pessoa que ela conhece a Deus de verdade, ela pode até ter dificuldade em perdoar, mas no final ela perdoa. Agora a pessoa que não conhece a Deus, ela se recusa a perdoar. Ela se recusa, irmão. Você quer conhecer uma pessoa que não conhece a Deus de longe? Ela nunca assume os seus erros. Ela nunca assume os seus pecados. A culpa é do meu irmão. A culpa é do meu pai. A culpa é da minha mãe. A culpa é da minha esposa, do meu esposo. Quando Deus apareceu para Adão, quando Adão pecou, foi o que Adão disse? Foi Eva. Eva disse o quê? Foi a serpente. Só faltou a serpente dizer, foi o sapo. Irmão, quando a gente não conhece a Deus, a gente não reconhece os nossos erros. Porque reconhecer os erros é uma atitude de quem conhece a Deus. Reconhecer os erros é a atitude de um cristão. Irmãos, você conheceu a Cristo por isso. Porque o que foi que você disse quando o pastor batizou você? O que o pastor perguntou? Você aceita Jesus para a remissão dos pecados? Você concorda que você é um pecador que necessita de perdão? Você disse o quê? Sim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a gente aceitar Jesus, nós temos que reconhecer os nossos pecados. Para a gente aceitar Jesus, nós temos que reconhecer os nossos erros. Então que fique claro nessa manhã, é minha e sua obrigação manter o nosso coração limpo diante de Deus. Eu estava um certo dia aqui na igreja, à tarde, acho que era na terça-feira, numa quinta tarde, eu não lembro. E entrou uma pessoa aqui na igreja. Também só vi essa pessoa uma vez, nunca mais eu vi, sei nem quem é. Entrou aqui na igreja e disse: olha, pastor, aconteceu isso comigo, a pessoa fez isso comigo, roubou meu dinheiro, fez, o que é que eu tenho que fazer? Perdoe. Perdoe. Mas pastor, perdoar esta pessoa, irmão, Deus perdoou eu e você, que era pior. A gente é imperdoável, igreja. Deus nos perdoou. A gente estava condenado ao inferno, Deus nos perdoou. Eu estava assistindo esse dia uma série na Netflix de um cara que ele matou muita gente. Ele matou cerca de 18 pessoas. E ali ele morreu. Não sei se ele aceitou Jesus, não sei se ele foi para o céu, se foi para o inferno, só Deus sabe. Mas ele morreu. A Bíblia diz que assassinato é pecado, sim ou não? Imagina uma pessoa que ela mata 50 pessoas. Quando ela morre, ela vai para onde se ela não se arrepender? Para o inferno. Agora imagina uma pessoa que ela nunca matou ninguém, mas ela tinha mágoa no coração. Ela vai para onde? Para o mesmo inferno daquele que matou um bocado de gente. Não muda, igreja. Para Deus não tem não, esse pecado aqui, ele é menos mal. Agora aquele pecado, aquele pecado é pior. Não existe nem pecadinho, nem pecadão. Tudo é pecado. Tudo condena, tudo leva ao inferno. Meus irmãos, abra suas Bíblias aí, por favor, em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Eu quero citar aqui alguns exemplos bons e ruins, de pessoas que perdoaram ou que não perdoaram. Gênesis capítulo 4,
versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Abel e Caim, ou Caim e Abel, foram oferecer uma oferta a Deus. Deus, a Bíblia não diz o porquê, atentou mais para a oferta de Abel do que para a oferta de Caim. E por causa disso, Caim manchou o seu coração, descaiu o semblante, ficou emburrado, ficou com cara feia, por causa disso. Mas Caim, igreja, ele ficou com raiva de quem? De Abel? De Deus, irmão. Tem muita gente que tem raiva de Deus, sabia? Você sabia disso? É porque às vezes acontece tanto livramento na nossa vida. Um exemplo, você que anda de moto, de carro aqui em Pombal, todo dia é um milagre na sua vida, porque quase toda semana tem acidente aqui nesse cruzamento. Deus dá livramento a você todo dia, todo santo dia. Mas talvez, se acontecer de você sofrer um acidente, cair, se machucar, quebrar a moto, o carro, alguma coisa, primeira coisa que você vai dizer: por que foi que Deus permitiu? Mas e os dias que Deus guardou você, não conta não? Às vezes quando aparece uma doença, a gente fica reflexivo, né? Por que Deus permitiu essa doença? Mas os dias que você teve saúde, não conta não? Martinho Lutero disse que a gente tem um costume de escrever as bênçãos na areia e de escrever os problemas na pedra. A gente esquece, irmão, das bênçãos assim, ó, no estralar de dedo. Sabia disso? Talvez eu e você, não, irmão, eu e você, eu me coloco no meio dessa palavra aqui. A gente não lembra da palavra que foi pregada domingo, mas talvez eu e você lembre de algo mal que alguém falou pra gente há 10 anos atrás. Aquele dia que Joaquina disse aquilo, até hoje eu não esqueço. Aquela pessoa que me feriu, até hoje eu não esqueço, pastor. Deus sabe, é por isso que Ele está falando com você nessa manhã. Meus irmãos, entenda algo nessa manhã, algo que não é pregado, mas é a verdade da palavra de Deus. Esse louvor que nós louvamos aqui no início do culto, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, é a mais pura verdade. Deus não é obrigado a abençoar ninguém, Deus não é obrigado a curar ninguém, Deus não é obrigado a abrir porta na vida de ninguém. Igreja, se a gente for dizer para Deus: Deus, me dê o que eu mereço, a Bíblia diz que o que o ser humano merece é o inferno. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a ira de Deus se manifestou do céu contra todo ser humano. A Bíblia diz que os homens, ao invés de adorar a Deus,
criaram imagens, adoraram animais. É ou não é assim hoje? O povo cria uma vaca, vamos adorar a vaca. Não, vamos criar que imagem, vamos adorar essa imagem aqui. A ira de Deus se manifesta em Romanos capítulo 2. Irmão, nós não temos condição alguma de dizer para Deus: Deus, eu quero isso, porque isso é meu, eu quero. Senhor, se for a tua vontade, Senhor, se o Senhor permitir, me dê esta bênção. Então eu estou falando isso para você entender que aconteça o que acontecer na sua vida, na minha vida, Deus continua sendo justo. Nós não temos de maneira alguma a autoridade de fazer como Caim, ficar emburrado com Deus. Mas Deus não abriu aquela porta, pastor. Eu fiz até um voto. Não é que nem uma pessoa veio aqui na igreja, hoje é domingo, sexta-feira, disse: olha, pastor, minha vida está assim, eu estou assim, mas eu fui naquela irmã, uma pessoa sofrida. Sabe o que é uma pessoa sofrida? E disse: eu fui na igreja tal, e o pastor disse: se você fizer a fogueira santa, se você pagar o voto, Deus vai libertar você. Verdade ou mentira, igreja? Mentira. Mentira. Aí a pessoa fala o quê? Vou fazer a fogueira santa, pastor, vou pagar o voto aqui. Aí o falso profeta pega o dinheiro, coloca no bolso, a pessoa fica esperando Deus responder. Cadê a bênção? Cadê a porta que o pastor disse que ia abrir? Cadê o dobro que Deus disse que ia dar? Aí Deus não responde, porque Deus não trabalha desse jeito. A pessoa faz o quê? Fica com raiva de Deus. Não vou mais na igreja, não. Eu não vou mais naquela igreja, não. Aí faz o quê? Generaliza. Eu não vou em nenhuma igreja mais, porque nenhum pastor presta, nenhuma igreja presta. Irmão, a Bíblia existe para você ler e não ser enganado. Uma pessoa uma vez disse: pastor, meu filho foi em tal igreja, e o pastor disse para ele que se ele desse algo que ele tinha, Deus ia dar em dobro. Aí o menino ganhou um notebook para estudar. Notebook que na época foi R$4.000. Ele disse: o pastor disse que se eu desse a Deus, Deus ia me dar em dobro. Eu vou dar para ganhar 2 notebooks e vender um. Pegou o notebook, deu. Passou uma semana, passou 2, 3, cadê o notebook? Lá vai a mãe, lá na igreja: pastor, eu quero que o senhor, por favor, devolva o notebook, porque disseram para meu filho que se ele desse, ele ia ganhar em dobro. O pastor falou: não, irmã, é porque ele deu sem fé, não posso fazer nada. Se ele tivesse dado com fé, ele ia ganhar 2. Aí a pessoa vê isso, começa a pensar que Deus, ele é né, irmã? Começa a pensar que Deus é assim. Deus abençoa todo mundo menos eu. Eu fiz minha parte, Deus não me abençoou, irmão. Esqueça isso. Não existe eu dar algo a Deus para Deus me dar algo de volta. Irmão, Deus não é dono de um shopping, Deus não é dono de uma mercearia, de um mercado, de uma marmitaria. Você vai chegar lá e depositar dinheiro para Deus, Deus vai lhe dar algo. Tire isso da sua cabeça, irmão. Tire isso do seu coração. Deus nos abençoa porque Ele é misericordioso. Deus nos abençoa porque Ele nos ama. Então, se você estava triste com Deus, magoado com Deus, porque você pagou um voto, não sei, porque você fez alguma coisa e Deus não respondeu a você, saiba que talvez quem enganou você, talvez não, quem enganou você não foi Deus, foi o homem. Irmão, interessante, sabe o que acontece? As pessoas nos enganam, às vezes as pessoas da igreja nos magoam, às vezes até um pastor magoa a gente desconta em quem? Em Deus. Não é verdade? O pastor me magoou, eu saí da igreja, nunca mais eu vou naquela igreja. Mas não foi o pastor que magoou você, o que é que Deus tem a ver? Vai para outra igreja, vai buscar Deus em outro lugar então. Não, eu vou sair da igreja, nunca mais eu vou entrar em nenhuma igreja na minha vida. O que foi que Deus fez? Nada. Versículo 8, amados irmãos: e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra.
E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do seu irmão. Amados, por favor, Atos capítulo 7. Esse foi um mau exemplo. Agora vamos para o bom exemplo. Atos 7. Deus está falando com você nessa manhã. Atos capítulo 7, versículo 51. Então, citamos o exemplo de Caim, um mau exemplo. O mau exemplo de Caim. Agora vamos para um bom exemplo. Atos 7:51 diz assim. Primeiramente, deixa eu dizer para você o que está acontecendo. Um homem de Deus chamado Estevão estava pregando a palavra de Deus. 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiram ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram santelmente, anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Em casa de Jesus, vós receberam por ordenação dos anjos e não aguardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Olha aí, irmão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Glória a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Estevão pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho, começou a repreender aqueles falsos crentes, aqueles falsos judeus, e eles se iraram, de maneira que começaram a ranger os dentes contra ele. Mas a Bíblia diz que Estevão, ele olhou para o céu, e ele viu Deus e Jesus à direita de Deus. Os limpos de coração vão ver a Deus, igreja. Estevão era um homem limpo de coração. 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu, morreu. De um lado nós temos Caim, por causa de uma besteira, por causa de uma bobagem, ficou com raiva de Deus e matou o seu irmão. Do outro lado nós temos Estevão no Novo Testamento. O que era que Estevão está fazendo de ruim? Nada, pregando a palavra. E porque ele estava pregando a palavra, ele foi morto apedrejado. Mas o que foi que ele falou antes de morrer? Senhor, não condene eles por esse pecado. Se fosse você, se fosse eu, se fosse você, quando você prega para a sua casa, para a sua família, que eles não recebem a palavra, você faz o quê? Você amaldiçoa? Raça de víboras, ele tem que queimar no fogo do inferno. Irmão, a pessoa que ela não conhece a Deus, ela é como Caim. Qualquer coisa ela guarda mágoa no coração, qualquer coisa ela fica emburrada, com raiva de Deus, com raiva do seu próximo. Mas a pessoa que conhece Deus é como Estevão.
não importa se falam mal de você, não importa se jogam pedras em você, você olha para Deus ao invés de olhar para o homem. Estevão morreu e foi para o céu, porque ele tinha um coração limpo. Será que alguém já falou mal de você? Será que alguém já, assim como Estevão, como fizeram com Estevão, jogaram pedras em você? Qual foi a sua reação? Talvez você não revidou, mas você guarda no coração até hoje. Deus trouxe você aqui nessa manhã para dizer para você: perdoe, 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 libere perdão, purifique o seu coração nessa manhã. Deus não quer saber aquilo que fizeram com você, Deus quer que você perdoe. Às vezes a sua vida está amarrada, está tudo dando errado, as portas se fechando, doença em cima de doença, é porque você não está perdoando quem você tem que perdoar. Pastor, eu perdoo, mas aquela pessoa lá, eu aqui. Já imaginou se Deus perdoasse assim? Tudo bem, meu filho, minha filha, eu te perdoo, mas você lá no inferno e eu aqui no céu. Já imaginou? Mas pastor, aquela pessoa me fez tão mal. Irmão, ninguém merece perdão. Perdão não é por merecimento. Se você conhece a Cristo, perdão é obrigação. Nós temos que perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Nós podemos escolher perdoar e viver para Deus, ou não perdoar e viver amargurado, servindo ao diabo. E o último exemplo que eu quero citar para você, o último mau exemplo, eu quero que você abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28. O maior exemplo de alguém que sujou o seu coração. Ezequiel é depois de Daniel. Ezequiel 28. Ezequiel é antes de Daniel. Antes de Daniel, Ezequiel 28. Eu quero agora citar o exemplo de Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 11, para a gente encerrar a palavra. Depois desse, vou citar só mais um exemplo e pronto. Vamos ler a partir do versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aqui está falando do diabo, está de Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. 15, vamos ler o 15 logo. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o seu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração, por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Aqui a Bíblia está falando do diabo. A Bíblia diz que Deus criou o diabo um ser perfeito, sem pecado, sem erro, perfeito. Irmãos, no céu era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito são um. Então no céu era
Deus. Quem estava abaixo de Deus? O diabo. O diabo estava abaixo somente de Deus e acima de todos os outros anjos. Mas o coração dele se elevou, ele manchou o seu coração e foi expulso do céu. Se um anjo que era perfeito foi expulso do céu porque manchou o seu coração, imagine eu e você, que nem somos anjos, nem somos perfeitos. O tanto nós temos que vigiar. Irmão, o diabo foi expulso do céu e para lá nunca mais ele vai voltar. Ele está eternamente condenado por causa do seu pecado, porque manchou o seu coração. Igreja, vigie. Uma mágoa pode afastar você da presença de Deus e matar você espiritualmente. Um pecado, um orgulho, você está com raiva de alguém, pode matar você espiritualmente e lhe afastar da presença de Deus e lhe condenar para sempre ao inferno. Para finalizar, a última palavra dessa manhã, Lucas capítulo 23. Vamos lá para a gente finalizar a palavra. Lucas capítulo 23, versículo 33. O maior de todos os exemplos. Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Este é o maior exemplo de perdão, irmãos. Diz: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Esse é o maior exemplo, igreja. Quando você não quiser perdoar alguém, quando você julgar que alguém não é digno do seu perdão, você lê isso aqui na sua casa, você reflita nisso aqui, que Jesus foi crucificado pelos seus pecados, Jesus foi crucificado pelos seus erros, para que hoje você também perdoasse quem pecar contra você, quem magoar você, quem contender contra você. Irmãos, a Bíblia diz: no que seja possível, tenha paz com todos os homens. Este aqui foi o único homem que ele não merecia que nada de ruim acontecesse com ele. Somente esse aqui. E ele foi o homem que mais sofreu. Ele é Deus e teve que se fazer homem para pagar pelos seus pecados. Eu e você, a gente não merecia o perdão, mas o Senhor nos perdoou. Então o que eu quero falar para você nessa manhã é: limpe hoje o seu coração. Se você tem que pedir perdão a alguém, peça. É melhor pedir perdão do que ir para o inferno. Se você tem nessa manhã que perdoar alguém que nunca nem sequer pediu perdão a você, perdoe. É a sua obrigação como servo de Deus, como serva de Deus, perdoar. Limpe hoje o seu coração. Limpe hoje, agora, o seu coração diante de Deus. Não aceite a mágoa, não aceite a tristeza, não aceite a raiva. O maior exemplo é o exemplo de Cristo. Mesmo crucificado, ele disse: Pai, perdoe eles, eles não sabem o que estão fazendo. Que o exemplo de Jesus e que esta palavra e o Espírito Santo trabalhe no seu coração nessa manhã, que você perdoe quem você tem que perdoar. Para finalizar, o perdão é muito mais para o seu bem do que para o bem da pessoa que você vai perdoar. A falta de perdão mata.
A amargura mata, acaba com a vida espiritual. Perdoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Quero que você fique de pé nessa manhã. Vamos preparar o nosso coração para ceiar com o Senhor em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra, Pai, que o Senhor falou conosco. Senhor, Tu és fiel, Pai, Tu és soberano. Senhor Deus, que o Senhor venha nos perdoar, Pai.